podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar em um tema que citamos diversas vezes no nosso podcast e agora recebe um episódio só para ele, o MIT RIP, o Programa de Aceleração de Regiões Inovadoras do MIT, que tem ajudado na construção do Vale do Silício da Energia e Sustentabilidade no Brasil, no Rio de Janeiro. Para me ajudar nesse voo panorâmico do programa, tenho aqui mais uma vez Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo bem? Oi, Hudson, tudo bom? E você? Oi, pessoal, tudo certo? Vamos para mais um, então. Bom, Hudson, vamos lá, então. Eu acho que para a gente começar, vale a pena a gente fazer aí uma introdução sobre o MIT RIP. Como você comentou, né, a gente já comentou aí sobre o programa diversas vezes aqui no podcast, mas como a gente está num episódio dedicado especificamente a ele, eu gostaria que você fizesse aí um mergulho mais profundo aí no programa para quem ainda não conhece ou não ouviu os episódios anteriores. Bom, Tomás, começando pelo início, né, o MIT RIP, que significa Regional Entrepreneurship Acceleration Program, é o Programa de Aceleração de Regiões do MIT. É uma metodologia que foi desenvolvida pelo MIT com base nos estudos dos últimos 20 anos que o MIT tem feito de como essas regiões surgem, como essas regiões se desenvolvem, né? Eles têm uma frase que é muito boa, que representa isso, ou seja, todo mundo tenta imitar o Vale do Silício na sua região. É o sonho de todo governante, toda empresa, toda startup é estar no Vale do Silício, no seu Vale do Silício. Mas o que aconteceu lá na Califórnia é algo que só aconteceu lá pelas conjunturas, né? pelas instituições que só existem lá. Então, você tentar replicar aquele modelo igualzinho, repetir, provavelmente não vai dar certo em outras regiões. Então, o que o MIT fez foi estudar como outras regiões que estão despontando como grandes ecossistemas de inovação e empreendedorismo funcionam e tentar mapear características incomuns e diferenças entre eles e transformar isso numa metodologia que é exatamente o MIT RIP. Esse programa já tem 10 anos de existência, na rodada 8, que começou em 2021, o Brasil entrou pela primeira vez com o time do Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo do episódio. Esse programa já rodou em mais de 80 regiões no mundo, e ele é baseado numa evolução do que a gente chama da tríplice hélice de Etcovitch, né? Que a tríplice hélice diz que uma região empreendedora e inovadora se desenvolve com base na cooperação de 3 grandes instituições, que são as universidades, o governo e as grandes corporações. O MIT transforma essa tríplice hélice em pentahélice. Ele inclui também os investidores de risco e as startups. E o que é legal no programa é que eles identificaram que não existe uma hierarquia entre eles. Geralmente as tentativas, por exemplo, de construir Vale do Silício como um programa governamental ou como um agrupamento de startups não funcionam. Você tem que ter essas 5 pontas, né, essas 5 pontos da pentahélice do MIT RIP, funcionando em cooperação sem uma hierarquia entre elas, né? Então as universidades têm um papel fundamental de formar capital humano, tanto para as startups, quanto para as grandes empresas, quanto para as próprias universidades, né, gerar pesquisa de ponta. O governo tem um papel de elaborar políticas públicas, modelos de regulação que favoreçam a inovação e o empreendedorismo. As grandes empresas, elas são as entidades perenes com maior capital, né? O governo tem uma capacidade de investimento muito grande, mas os governos mudam de 4 em 4, 5 em 5, 8 em 8 anos, né, em ciclos políticos. As grandes empresas têm um potencial de investimento grande e mantêm isso por um tempo muito maior. Então você consegue ter essa visão de longo prazo setorial vindo das empresas. Os investidores de risco, eles conseguem financiar essa conexão entre a disponibilidade de capital e os melhores cérebros, né? Muitas vezes as pessoas que têm as grandes ideias, né, são os grandes empreendedores, não têm condições financeiras de fazer isso. Então, antes desse ator capital de risco, você tinha um gap, ou seja, só conseguia desenvolver inovações que tinham muito capital.
não necessariamente as melhores ideias, os melhores empreendedores, e obviamente os empreendedores, né, que o MIT chama de clientes do sistema, eles surgem quando essas 4 pontas se desenvolvem, né, você cria um ambiente propício e aí o empreendedorismo inovador ele consegue aflorar. Então ele, na metodologia do MIT RIP, ele pensa que essas 5 pontas são fundamentais, cada um exercendo o seu papel e cooperando entre si, é a fórmula, né, a receita do sucesso para conseguir desenvolver um ecossistema de inovação com grande potencial de crescimento. E quantas fases tem esse programa, né? Quais são as etapas e também qual é o perfil das regiões que participam, né? Como é feita essa seleção? Então, o MIT RIP, esse programa, ele é dividido em 4 fases, mais ou menos 6 meses cada uma, né? O programa tem 2 anos de duração, as rodadas do programa. A primeira fase é o que eles chamam de diagnóstico, framework. Então, você primeiro tem que saber qual é o problema e quais as potencialidades que aquela região tem. E a solução, como eu te disse, né, não é única. Não adianta replicar a fórmula de outra região na sua região, você tem que, de fato, identificar o que a sua região tem de vantagens e desvantagens. Por exemplo, na nossa rodada, tinha uma região de Caldas, na Colômbia, que o grande desafio deles era atrair grandes empresas para a região. Eles não tinham grandes empresas na região, tinha uma universidade razoável, tinha até algum empreendedorismo acontecendo, mas não tinham grandes empresas, então eles tiveram que desenvolver intervenções estratégicas para trazer. Quando a gente começou o programa no Rio de Janeiro, por exemplo, esse não era um problema. O nosso foco era transformar no Vale do Silício da energia e sustentabilidade, e tinha grandes empresas de energia aqui, tanto de óleo e gás quanto de energia elétrica. Nosso problema era outro, era transformar, muitas vezes, pesquisa acadêmica em negócios. Isso é uma limitação que a região tinha. Então, essa primeira fase de diagnóstico, você vai mapear isso, ou seja, através de indicadores, através da metodologia do MIT, fazer um diagnóstico da região, de quais são as lacunas que precisam ser preenchidas e quais as potencialidades que devem ser exploradas. Na segunda fase do programa, né, das 4 fases, você elabora uma estratégia. Então, você começa a desenvolver estratégias para poder preencher essas lacunas e alavancar as potencialidades da região através do que eles chamam de intervenções estratégicas. Você vai montando lá o que se precisa. Se é falta de capital humano, provavelmente a intervenção vai ser a formação de um curso, um curso de capacitação, um modelo de capacitação. Se o problema é infraestrutura de laboratórios, vai ter que montar um centro de P&D. Se for um problema de funding para alavancar as startups, talvez um fundo de investimento. Então, cada região vai desenvolver um conjunto de intervenções estratégicas. Essa segunda etapa, você vai elaborar quais são as intervenções que você vai, de fato, implementar. Na terceira fase do programa, que é o que chama de a implementação, você começa a implementar essas intervenções estratégicas pensadas na etapa anterior, com a ajuda, com o apoio dos professores do MIT. Então, a gente pensou algumas aqui, né, no Rio de Janeiro, cada região passou pelo programa, pensou em algumas intervenções estratégicas diferentes. E, por fim, né, no último período do programa, a última fase do programa, você monta o que chama de estratégia de sustentação, ou seja, depois que o programa acabar, como é que você continua essa trajetória, né? A gente sabe que um ecossistema de inovação não se forma em 2 anos. Realmente é uma maratona, uma corrida de longo prazo, mas esses 2 anos são fundamentais para você continuar nessa trajetória. Então, a última fase do programa, você monta uma estratégia de sustentação. Esse é o foco da última fase do programa. O programa ele é desenhado para predominantemente regiões de 1 a 10 milhões de habitantes, independente da delimitação geográfica. Então, às vezes são cidades, às vezes são estados, às vezes são países inteiros. Né? A gente fala lá do caso da Noruega, por exemplo, um país que tem 5 milhões e poucos de habitantes, né? O Uruguai também. Então, às vezes poderia ser um país inteiro, esse é o foco da região, e às vezes até regiões que não são geograficamente delimitadas. Né? Ela que é um modelo parecido com o que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Tem acontecido no Rio de Janeiro, que não é nem uma cidade só, nem o estado inteiro. É o modelo do próprio Vale do Silício, né? Que não é o estado da Califórnia inteiro, mas também não é só a cidade de São Francisco, é uma cidade principal com um conjunto de cidades ao redor. Né? Então, esse é o modelo. É importante dizer que essas regiões elas podem ter ambições diferentes. Então, o Rio de Janeiro tem buscado se posicionar como um ecossistema de alcance global. Né? Tem um potencial, uma das maiores cidades do mundo, uma cidade grande,
né, num país, né, que é a oitava, a nona maior economia do mundo. Então tem um potencial de almejar ser um hub global. Agora, tem outras regiões que podem buscar ser uma liderança regional, né, de determinado segmento. Então você tem diversas ambições diferentes, mas todas focadas nisso, em desenvolver um polo, um ecossistema de inovação e empreendedorismo na sua vocação, que pode ser setorial, como a gente falou, mas pode também não ser setorial. Então eu acho que o desafio da Escócia, por exemplo, é um desafio de transformar o empreendedorismo de baixo conteúdo de inovação e tecnologia em alto conteúdo de inovação e tecnologia, independente do setor. A Hangzhou, na China, desenvolveu um grande polo de e-commerce e o desafio deles, na verdade, era sair do modelo industrial dependente de cadeias globais para um modelo mais autônomo, né? Lá se tornou um grande polo de e-commerce global, quando passou no programa, a primeira rodada do programa. Então, eu acho que tem várias estratégias diferentes, né? Mas o foco geralmente é esse. Regiões de 1 a 10 milhões de habitantes, né? Delimitado conforme a lógica do próprio desenvolvimento do ecossistema. E aí, sobre a edição carioca do programa especificamente, né? Qual é o foco de atuação e como esses critérios e direcionamentos foram definidos? Então, Tomás, a gente, né, contando um pouquinho da história abreviada, tive a oportunidade de estar lá no MIT no final de 2019, no finalzinho, da reta final ali do meu doutorado, quando conheci o programa, né? E aí o programa, o que foi orientado até para a gente fazer o application é o seguinte: a gente tinha que pensar em quais são as oportunidades e os desafios e as vocações da região. E aí surge muito claramente, né, no caso do Rio de Janeiro, esse tema de energia e sustentabilidade. O Rio de Janeiro ele é sede de grandes empresas nacionais e internacionais de energia, e aí eu estou falando de ambas energias, né? A gente fala aqui sempre da transição energética, como o setor de óleo e gás e o setor de energia elétrica estão se fundindo. Então a gente tem sede aqui, por exemplo, de empresas nacionais de óleo e gás como Petrobras, internacionais como Shell, Exxon, temos empresas de energia elétrica nacionais como Eletrobras, internacionais como Enel. Então existem várias empresas grandes, nacionais e internacionais, aqui no Rio de Janeiro. Temos grandes, importantes instituições governamentais que lidam com o tema, FINEP, BNDES, de um espectro mais amplo ligado à inovação, mas também a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, a ANP. Então, a gente tem uma série de instituições importantes ligadas ao setor de energia, a ONS, aqui no Rio de Janeiro. E, além disso, né, universidade de excelência, tanto nas áreas STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, quanto nas áreas de negócios ligados à energia. Estou falando aqui da UFRJ, da PUC, do IME, né, de outras instituições, universidade aí de referência, com grande quantidade de publicações nessas áreas. A gente tinha o desafio, ainda tem o desafio a superar, da parte de investidores focados nesse assunto e startups, sem dúvida são as lacunas aí que a gente já tem preenchido no âmbito do MIT RIP e é um desafio para a gente continuar com as intervenções estratégicas, mas o Rio de Janeiro tem essa vocação somada à vocação de sustentabilidade, né? O Rio de Janeiro foi palco aí da Eco 92, Rio Mais 20, Rio Mais 30, tem uma série de ONGs bastante atuantes com sede aqui no Rio de Janeiro, né? A gente é sede do G20 agora, que tem um assunto dos mais importantes, né, da transição energética, está sendo discutido aqui. Então o Rio de Janeiro tem essa fama mundial de ser uma cidade referência em sustentabilidade também. Então isso surgiu muito naturalmente, com base no que a gente já tinha de, entre aspas, capacidade instalada aqui para mapear essa vocação. E aí alguns desafios, né, que a gente mapeou desde o início, desde a parte de aplicação do programa, né, só lembrando que o programa você tem que fazer uma aplicação com de 8 a 12 membros, com pelo menos um representante de cada uma das 5 pontas, né, governo, corporações, academia, investidores e startups, e o nosso time era bastante representativo. E a gente mapeou desde aquela época a grande dificuldade, né, que o Rio de Janeiro tinha por exemplo, transformar a pesquisa acadêmica em negócios. Algo que o MIT faz de uma maneira fantástica, né? Eles fizeram um estudo recente aí em 2018, mapeando as empresas que nasceram da Universidade MIT
Foram 30 mil empresas que hoje possuem um faturamento conjunto de 1,9 trilhão de dólares. Isso é mais do que o PIB do Brasil. Então, se pegar essas empresas que nasceram só dessa universidade chamada MIT e colocasse no mesmo lugar, seria a 8ª economia do mundo. Então, realmente, a gente tem uma capacidade muito grande de transformar tecnologia, inovação, conhecimento em negócios, né? em inovação. Então, o nosso time era formado aí pela ponta universidade, pela COP, da UFRJ, uma das principais pós-graduações em engenharia do Brasil, né? Através do Labirintos. Na ponta, empreendedores, 2 das grandes aceleradoras aqui do Rio de Janeiro, a Sai do Papel e a Boulder, né? A antiga fábrica de startups. Na ponta, governo, a Prefeitura do Rio, através da Invest Rio, e o ex-deputado federal, Paulo Ganimi, né? Também. Na ponta, corporações, a gente, talvez um dos grandes triunfos, a gente conseguiu juntar provavelmente as 3 maiores empresas de energia do Brasil no conselho, olhando a transição energética de forma holística. Então, tinha uma empresa de óleo e gás, é uma empresa do Brasil, que é a Petrobras, a Eletrobras, provavelmente uma das maiores empresas do setor elétrico também, e a Vibra, que é a antiga BR Distribuidora, uma empresa de distribuição de combustíveis que está indo muito forte agora para a questão de abastecimento de veículos elétricos. Então, a gente tinha realmente um grupo de corporações aí, muito bem representadas, de nível de C-Level, ajudando a construir esse ponto, e como investidor, a MSW Capital, que montou o primeiro fundo multicorporate do Brasil. Então, a gente tinha realmente um grupo muito seleto que ajudou a pensar isso, e depois, obviamente, um número bem maior de outras instituições, empresas, universidades começaram a se agregar. Por exemplo, no campo das universidades, o Energim, que é um programa que desenvolveu, a gente pode falar um pouquinho depois, chegou a tem agora 16 protocolos de intenções com universidades aqui da região. Praticamente todas as universidades aqui do Rio de Janeiro se juntaram a esse esforço coletivo de formar empreendedores, né? Mas isso aí a gente deixa para uma próxima rodada aí, o detalhe do Energim. Mas, de maneira bem objetiva, acho que o foco do MIT RIP Rio, do time do Rio de Janeiro, era de fato construir esse Vale do Silício, essa Kendall Square, que é o termo que o MIT usa, né? O ecossistema do MIT é o ecossistema da Kendall Square, de energia e sustentabilidade. Legal, Hudson. Você falou do Energim e era justamente esse aí o próximo ponto que eu queria conversar com você, né? Que aí, a partir, né, de todo esse diagnóstico e planejamento que foi feito, quais foram as principais intervenções estratégicas que nasceram a partir aí desse time formado pelo MIT RIP Rio? A primeira grande intervenção estratégica do MIT RIP Rio foi endereçar essa questão, que era uma questão crítica, e por vários indicadores, né? Eu gosto de citar um deles. O Rio de Janeiro é o segundo em publicação de papers, né, de artigos acadêmicos no Brasil, mas só o 11º colocado como estado aqui no Brasil em termos de geração de negócios inovadores, né, ligados ao empreendedorismo inovador. Então, ou seja, tem um gap muito grande. O Brasil tem esse gap em relação ao mundo. A gente produz muito mais conhecimento acadêmico do que consegue transformar isso em negócios. E o Rio de Janeiro tem esse problema dentro do Brasil. Então, o problema dupla, derivada segunda aí do problema. O Rio de Janeiro é um exportador de cérebros para o Brasil e para o mundo, mas consegue transformar muito pouco disso em riqueza, em desenvolvimento, em novos empregos, em novos negócios. Então, esse foi talvez o desafio número 1 a ser endereçado, e com base nele foi criado um programa chamado Energim, que é um programa de formação em massa que a gente chama de topo do funil, ou seja, o primeiro passo dos empreendedores na área de energia e sustentabilidade. Depois de 2 anos de operação, ele já é um programa independente dessa natureza do mundo, né? A gente teve o apoio aí do próprio MIT, envolvendo vários membros do próprio MIT RIP e outros de fora, como o Energy Future, como a Emerge, outras universidades, como a gente disse, foram 16 universidades, e quase todas elas com protocolos de intenções e colaborando na Constituição, né? O IME, PUC, o UERJ, UF, Rural, IBMEC, FGV, todas elas apoiando aí essa formação maciça. Foram mais de 900 empreendedores formados na primeira etapa, que é uma etapa online, exatamente com o objetivo de dar escala, e quase 80 empreendedores acelerados, né? Ou seja, que passaram por um processo mais detalhado de 6 meses,
onde eles colocariam aí depois no filtro, em cada ano, né, foram 2 anos de programa, em 2024 deve começar a terceira edição do programa, aí já sob nova direção, que a gente vai falar um pouquinho mais na segunda intervenção, que é o programa de formação empreendedora, e que selecionou 8 candidatos, né, 8 campeões, inclusive os vencedores da primeira etapa se apresentaram lá no Museu do Amanhã, né, no grande workshop que foi palco de uma grande discussão e geração de outras intervenções estratégicas. A segunda intervenção estratégica do MIT RIP Rio foi o Rio Energy Bay, que o MIT chama de Backbone Organization, e fala que os ecossistemas empreendedores, quando começam a se desenvolver, acaba surgindo, né, no nosso caso, induzido, uma instituição que seja articuladora de todas as pontas, né? Porque, por exemplo, essa questão de formação de empreendedora, ela interessa a todo mundo, aos empreendedores, as grandes corporações que querem fazer programas de aceleração ou investir através de corporate venture capital, ao governo na geração de emprego, as próprias universidades para ter um caminho de crescimento, mas isso não é de uma ponta só específica. Então, nesse interim, né, várias regiões que passaram pelo programa criaram o que eles chamam de Backbone Organization, aqui no caso do Rio, chama-se o Rio Energy Bay. É uma instituição que surgiu com o apoio dessas 3 grandes empresas que fazem parte daqui, e mais de uma série de outras. Ela recentemente, bem recentemente mesmo, um pouco mais de um mês atrás, elas ganhou o direito, né, e ela vai ser a gestora do Maravale, um dos principais hubs de inovação, uma das principais apostas, onde vai ser a sede do IMPATEC, que é a graduação do IMPA, do Instituto de Matemática Pura Aplicada. O gestor desse espaço pela parte de inovação vai ser o Rio Energy Bay, que é o Hub Maravale, né, ligado à Prefeitura do Rio de Janeiro, né, um super apoio aí da Secretaria de Desenvolvimento, da Invest Rio, do próprio prefeito. Né, então, o Rio Energy Bay já começa grandinho, né, geralmente as Backbone Organizations começam pequenas e vão crescendo, era até o plano original, mas acho que o time é bem ambicioso, né, e é um galpão de quase 10 mil metros quadrados, com várias áreas de conexões. Deve ser, as portas devem se abrir a partir de abril de 2024. Também nesse evento, e também como intervenção estratégica, a gente percebeu da ideia de ter um grande evento que conseguisse congregar isso tudo no âmbito brasileiro, e a gente também deu um passo além e estamos criando, né, em 2024 vai ser o primeiro ano, um evento global chamado Energy Summit, um evento realizado com o MIT, construído com o MIT, e usa essa metodologia do RIP em forma de evento, juntando as 5 pontos para discutir o futuro da energia e da transição energética. Todos estão, os ouvintes, né, tem presença obrigatória lá, a gente vai fazer essa discussão que a gente faz aqui ao longo de todas as quartas-feiras no podcast, de maneira super intensa ao longo de 3 dias. E também o Energy Center, que é a vertical de energia da MIT Technology Review Brasil. Né, a MIT Technology Review, ela trata de vários temas, ela tinha montado há alguns anos atrás, né, 3 anos atrás, a vertical de saúde, e desse esforço, dessa cooperação do MIT RIP com a MIT Technology Review, surgiu o Energy Center, que inclusive, né, esse podcast de que vocês estão ouvindo agora faz parte, né, é a plataforma de conteúdo em energia e sustentabilidade da MIT Technology Review Brasil. Então essas foram as 4 intervenções estratégicas que surgiram nessa discussão de transformação do Brasil, do Rio de Janeiro, em uma grande referência em inovação, empreendedorismo, energia e sustentabilidade. O Rio Energy Bay, o Energy Center e o Energy Summit. Legal, Wilson. Você estava falando agora, né, do Energy Summit, e aí eu queria justamente, aí, para a gente começar a amarrar a nossa conversa, falar um pouco aí de roadmap, próximos passos, né? Então, aí pensando no que vem pela frente, o que a gente pode esperar aí de próximos passos do MIT RIP Rio? Legal, Tomás. Então, alguns spoilers eu já dei, né? O Rio Energy Bay, ele, né, como intervenção, ele ganhou uma casa grande e importante, né? O principal hub de inovação do Rio de Janeiro vai ser gerido pelo Rio Energy Bay, que é o Hub Maravale, ali na região portuária do Rio, que é uma região que está sendo super revitalizada. Então, ele começa em operação em abril, com a aula inaugural do IMPA, né, do Instituto de Matemática Pura Aplicada, que vai ter uma forte intervenção, e começar a entrar algumas empresas fisicamente ali na região para desenvolver inovações, esse polo. Né, tem uma série de ativações, eventos que vão acontecer naquele grande espaço
físico, que é o Hub Mana Valley. Acho que super vale a pena a visita, né? As empresas interessadas, startups, universidades, ali vai ser realmente um lugar de convergência, como a gente viu quando visitou lá o próprio MIT, as estruturas do MIT, o Greentown Labs, outras experiências internacionais também. O outro ponto, também já mencionado aqui, é o Energy Summit, o maior evento do mundo de inovação e empreendedorismo em energia e sustentabilidade. A gente vai ter uma série de keynote speakers discutindo esse futuro da energia, e esse evento vai gerar um relatório de tendências globais no final, pela ótica das 5 pontas. Então a gente, por exemplo, quando fala assim, qual é o futuro do hidrogênio? A gente vai discutir o futuro do hidrogênio pela ótica de governo, regulação, pela ótica de quais startups estão mudando esse segmento, o que as empresas estão investindo em termos de pesquisa e desenvolvimento corporativo ou de mercado, o que a academia está desenvolvendo de novas pesquisas, novas tecnologias para hidrogênio. Então a gente realmente vai ter uma multiplicidade de visões nesse evento, que é um grande momento anual, um evento de calendário, que passa a ser um evento de calendário, ao contrário do evento anterior, né, que a gente fez com um evento isolado no âmbito do MIT RIP, né, aqui no Museu da Manhã, em dia 30 de janeiro de 2023. A gente está desenvolvendo o que chama de RIP Focus. O RIP Focus os países que tiveram mais destaque no MIT RIP, o MIT tem construído conjuntamente uma rodada específica dentro do país. Então isso aconteceu com o Canadá, Reino Unido, México. Então a gente vai tá desenvolvendo aí ainda em embrionário. Quem tiver interesse também pode entrar em contato com a gente pelos nossos meios de comunicação. Outras regiões do Brasil podem replicar a metodologia com base nas suas vocações regionais. Por exemplo, a gente tem conversado com Lavras, que tem um potencial para agronegócio. Santos, né, chama de Blue Economy, né, economia do mar. Então cada região vai ter um pouco da sua vocação natural, né? E o MIT RIP tem ficado aberto para isso, para construir isso. E aí, né, mais o wishful thinking, mas eu acho que coisas que vão começar a surgir aqui como próximos passos, eu acho que algo meio natural, é o Rio de Janeiro ser o porto seguro para startups de energia e sustentabilidade entrarem na América Latina. Né? O Chile, quando rodou o programa há 7 anos atrás, eles tinham uma estratégia parecida, muito focada na área de mineração, que é a vocação de lá. Então, já tem acontecido. Então, tem uma startup egípcia, por exemplo, recebeu um round de investimento grande, de 60 milhões, estava vindo para a América Latina, estava pensando se ia para a Argentina ou para o Chile, ficou sabendo da iniciativa, está mudando a sede aqui para o Brasil, para o Rio. Então, isso tem acontecido. Então, a gente ser um local de atração de startups dessa área, um polo global, e fundos de investimento. Surgindo boas startups através do Energin, através dessa atração de startups internacionais e outras iniciativas, até o próprio Rio Energy Bay e o Energy Summit. A ideia é que surjam fundos de investimentos que comecem a investir nisso. A própria MSW Capital, né, não tinha nenhum investimento nessa área de energia, né, que faz parte do board do RIP. De lá para cá já fez mais 2 investimentos nessa área. Então você começa a olhar essa área com uma atenção maior, com uma área portadora de futuro. Então acho que os próximos passos do RIP seriam esses, né? De maneira mais concreta, no espaço de tempo, o próprio desenvolvimento do Rio Energy Bay, do Energin, né? O Energin 2025, que vai ficar sob gestão do Rio Energy Bay, o Energy Summit, e aí num horizonte um pouco mais de médio e longo prazo, o MIT RIP Focus, fundos de investimentos e startups internacionais, né? Aterrissando aqui no Rio de Janeiro para ajudar a desenvolver esse ecossistema. Muito bom, Hudson. Acho que feito esse panorama completo aí, também gostaria de reforçar o convite para todo mundo que quiser saber mais sobre qualquer uma dessas iniciativas, entrar em contato com a gente, no nosso canal, e aí, com certeza nos vemos todos no Rio Energy Summit. E, dados esses recados finais, podemos ir para nossas dicas do Energy Beats. Vamos lá? Momento Energy Beats. Bom, Tomás, então vamos lá ao nosso momento Energy Beats. A minha dica de hoje, na verdade, é uma recordação dupla. Né? Primeiro, do nosso episódio 20, o episódio que a gente fala do Rio Energy Bay. A gente fez um episódio inteiro sobre essa iniciativa do MIT RIP com o diretor executivo e o presidente do Rio Energy Bay. Fala sobre ecossistemas, né? Acho que são
episódios muito ligados um com o outro. E aí eu puxo o Bits que a gente falou lá também, né, que é o livro do Josh Lerner, Boulevard of Broken Dreams, um livro publicado em 2009, que ele fala exatamente sobre a razão de por que você precisaria de uma metodologia como a metodologia do RIP. Ou seja, esse livro ele fala de iniciativas de formação de ecossistemas, de tentativas de imitar o Vale do Silício, puxada por programas governamentais, e aí menciona, né, como diz o título do livro, que isso não dá muito certo. Quando só o governo tenta se engajar nisso, você de fato tem que engajar outros atores, né? Então, esse sonho de construir um Vale do Silício não depende só de uma política pública específica, ela tem que engajar atores privados, investidores, investimentos. Então, meu beat de hoje é isso, escutar novamente o episódio E20, o episódio do Rio Energy Bay e o livro do Josh Lerner, Boulevard of Broken Dreams. Tomás, e com essa, passo a bola para você. Qual o seu beat de hoje? Bom, hoje eu vou de livro também, como a gente falou aí, né, durante o episódio, algumas vezes não tem como a gente falar sobre polos de inovação sem ter essa referência do Vale do Silício, né? E aí tem um livro que é muito interessante, que chama Vale da Estranheza, escrito pela Anna Wiener, que é uma jornalista americana, escreve para diversas publicações, só que durante um tempo ela trabalhou em algumas startups do Vale do Silício, ali numa das épocas, né, que estavam ali consideradas mais, não chega a ser a época de ouro, mas uma época ali que o Vale estava muito em evidência, né, que foi os anos 2000, 2010, e ela conta muito sobre como se forma essa cultura, né, de inovação no Vale, tantos aspectos positivos, mas também aí fazendo algumas críticas e que podem ser muito valiosas aí para a gente incorporar entre os aprendizados que pode ser traduzido aqui. Então fica aí o meu beat de hoje, o Vale da Estranheza, da Anna Wiener. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast, do Energy Center, da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e na sua plataforma de podcast preferida. E Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Hudson. Valeu, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.